Pronto, está gravando. Então, boa noite oficialmente, né? Boa noite. Nós estamos aqui com a última aula, né, do curso, a aula do módulo 3, onde a gente vai falar de inteligência e funcionamento cerebral. Nós vamos fazer essa correlação, né, das áreas cerebrais envolvidas com a inteligência, algumas características do cérebro, na parte biológica mesmo, que já foram mostradas em estudos, que elas estão correlacionadas com a inteligência, né? E no finalzinho eu vou colocar, preparei algumas práticas, assim, tanto na educação infantil como com adolescentes, para a gente trabalhar a inteligência na sala de aula, desenvolver a inteligência do nosso aluno em sala de aula, tá? Então vai ser essa sequência. Então, primeiro aqui, né, falando qual o conceito de inteligência, o que é inteligência, né? Então, está muito relacionado, né, com tudo que a gente falou de aprendizagem e memória, só que aí a gente vai trabalhar a inteligência, na hora que chegar os tipos de inteligência que a gente for falando, eu vou correlacionar um pouco com o que a gente viu de memória, tá? Mas então, a inteligência ela é uma capacidade geral, né, que envolve a habilidade de raciocinar, resolver problemas, né, compreender ideias complexas, planejar, pensar de forma abstrata, aprender rapidamente e por meio da experiência, certo? Então, isso aí está muito correlacionado, apesar de ter outras áreas do cérebro, mas está muito correlacionado ao córtex pré-frontal, essa área do cérebro que está associada com raciocínio e resolução de problemas, planejamento estratégico, né? O pensar, certo? Dentro do processo de aprendizagem e memória, é bem lá no início, né? Quando a gente está fazendo a aquisição, a aprendizagem, que é aquele início, né? Quando a gente percebe estímulos do meio, né? E a gente associa com memórias antigas e forma ali um novo pensamento. Então, a inteligência está muito relacionada a isso, tá? Bom, ao longo dos anos, né, desde os primeiros pesquisadores que começaram a estudar a inteligência, surgiram várias contribuições. Eu coloquei aqui algumas, porque são muitos estudos, né? Se a gente for pegar historicamente desde lá do início, tá? Então, eu coloquei alguns aqui, né, como Alfred Binet, que trabalha com o conceito de idade mental, nós vamos falar um pouquinho. O Spearman, que trabalha com o conceito de inteligência, como ele coloca um fator G, que é geral, e o fator S, que é de específico inglês, né? Depois veio o Raymond, Cattell e Horn, que trabalha com esse fator G, que o Spearman trabalha, só que aí ele divide esse fator G em inteligência fluida e inteligência cristalizada. Nós vamos trabalhar bastante esse termo de inteligência fluida. Depois nós temos o Stern, que vai trabalhar a questão do QI, coeficiente de inteligência. Francis Galton, que trabalha com um termo que ele considera, não é termo, né? Ele considera a inteligência como uma questão fixa e hereditária. Tá? E tem também o James Cattell, que vai trabalhar a inteligência, né, trabalhando através de testes mentais. Vamos ver rapidamente cada um deles, para a gente... Depois, lá no final, a gente vai entrar também com eu não coloquei aqui, com o Gardner, que fala das inteligências múltiplas, né? Vamos ver quais são esses conceitos, né? E lá na frente. Bom, então, o Francis Galton, né, dos primeiros trabalhos que existiram sobre a inteligência, ele fala que a inteligência é uma capacidade fixa e hereditária. Ele é um antropólogo, estatístico, era primo do Charles Darwin, né? Então, o Darwin ele trabalhou bastante essa questão da hereditariedade em biologia, né? A parte biológica. Então, o Francis Galton ele tem essa concepção que a inteligência é uma capacidade fixa, né? Não se altera ao longo da vida, e hereditária. A gente sabe hoje em dia que sim, né? Tem um componente hereditário na inteligência, tá? Vou só ligar um calor aqui, ligar um pouquinho o ventilador. Bom, então ele é o primeiro a aplicar, como ele era estatístico, né, de formação, ele foi um dos primeiros a aplicar
métodos estatísticos para o estudo das diferenças e herança humanas relacionadas à inteligência. Ele introduziu a utilização de questionários e pesquisas para coletar dados sobre as comunidades humanas para os seus estudos antropométricos. Como pesquisador da mente, ele fundou a psicometria, que é uma ciência da medição das faculdades mentais. E para medir a inteligência, ele utilizava medidas sensoriais. A gente já viu que assim, tudo que a gente aprende, né, é a partir dos órgãos dos sentidos, né? Então, eles tinham, para poder fazer essa medição, eles tinham mais facilidade de trabalhar sensações. Bom, esse livro aqui, né, Gênios Hereditário, de 1869, o Francis Galton, ele afirmava que um homem notável, um homem com inteligência notável, né, teria filhos também com uma alta inteligência. E ele desenvolveu testes de inteligência para selecionar homens e mulheres brilhantes destinados a uma reprodução seletiva, né? Então, chegou a esse absurdo. Bom, aí depois segue James Cattell. Ele criou a expressão teste mental, referindo-se a provas que eram aplicadas a alunos universitários norte-americanos e que estavam sendo avaliados intelectualmente. Também utilizava medidas sensoriais por considerá-las mais precisas na avaliação da inteligência. Em 1901, teve um aluno do Cattell, tá, que ele chamava Clark Weisler, ele questionou, né? Ele demonstrou que não havia uma relação estatística entre as pontuações do teste de Cattell e o desempenho acadêmico. Ele conseguiu mostrar de uma outra forma, né, e contestar o trabalho de Cattell. Colocou por terra o que ele fazia. Bom, Alfred Binet, ele era um psicólogo francês. Em 1904, ele foi designado pelo Ministério da Educação da França para criar, né, instrumentos de avaliação para crianças com problemas de aprendizagem. Então, aqui não era só aquela questão assim, de ver quem era inteligente, quem não era, eles tinham foco em trabalhar com crianças com problemas de aprendizagem, né? E em 1905, junto a Simon, um outro pesquisador, ele publicou uma escala com 30 itens organizados em ordem de dificuldade, com o objetivo de medir o nível de inteligência de crianças e adultos. Então, com esses testes, né, ele cria aquele conceito de idade mental, que seria diferente da idade biológica, né, a idade cronológica da criança. Então, a identificação e a descrição das tarefas que podiam ser desempenhadas em cada etapa do desenvolvimento cronológico infantil. Então, está aqui, com 5 anos de idade, ela tem que ser capaz de desempenhar tais atividades, e através dos testes, né, apesar dela ter 5 anos, de repente ela poderia ter uma idade mental de 7 anos ou uma idade mental de 3 anos. Tá? Então, eles estipularam uma meta, né, do que seria esperado para cada idade. Essa foi a contribuição deles. Stern, né, foi um psicólogo e filósofo alemão. Ele é que introduz o conceito de QI, tá? Isso aconteceu em 1912. Então, QI, o coeficiente intelectual, que na época ele é definido como uma representação numérica do nível mental do indivíduo. O que eles pegavam? Aquele conceito anterior de idade mental, que foi estabelecido, né, dividido pela idade cronológica da pessoa, multiplicado por 100. O zero caiu para baixo aqui, né, aqui é um 100. Multiplicado por 100, e ele conseguia, né, esse valor de QI. Hoje em dia, foi modificado, né, esses testes variam, né? Então, o coeficiente intelectual nos dias atuais, os testes de inteligência são usualmente constituídos de muitas tarefas que medem diferentes habilidades, como raciocínio visoespacial ou simbólico, a capacidade de fazer inferências, detectar similaridades ou diferenças em padrões verbais e geométricos, processar a informação de forma rápida e precisa. Então, hoje em dia, os testes são diferentes, né? Mas ainda são utilizados. Apesar de alguns questionamentos com relação ao teste de QI, ele ainda é válido nos dias atuais. Hoje em dia, ele está mais relacionado com o raciocínio lógico-matemático, tá? Que é uma pequena parcela da inteligência, né? Ela não envolve todas as nossas inteligências. Bom, embora ainda sejam criticados, os testes de inteligência parecem ser fidedignos
pois a correlação é nítida entre os diferentes resultados obtidos ao longo da vida de uma pessoa. Tá? E apresentam validade, aqui está no segundo item, né? Pois existe correlação significativa entre seus resultados e o desempenho acadêmico profissional, e mesmo com a longevidade. Bom, observa-se que as pessoas com maior inteligência tendem a ter uma saúde melhor e menor probabilidade de morrer jovem. Até na questão da saúde tem uma correlação boa, né? Quem tem maior QI vai ter uma melhor saúde. E tem, como eu li ali, né, tem essa correlação de um bom desempenho profissional, quem tem um maior QI. Os dados obtidos em estudos genéticos e em pesquisas que utilizam técnicas de neuroimagem têm demonstrado também uma boa correlação com os resultados dos testes de inteligência, o que reforça a validade dessas avaliações. A questão é que, com o teste de QI, como ele envolve muito raciocínio lógico matemático, às vezes a pessoa vai ter uma baixa avaliação no QI, mas ela tem... O problema dela está mais relacionado ao raciocínio lógico matemático, né? Então, ela pode ter outras habilidades que vão também, apesar do QI estar mais baixo, que vão proporcionar um ótimo desempenho acadêmico, né, profissional, por causa de outras habilidades, tá? Então, não fecha a questão, tipo assim, nossa, essa pessoa aqui realmente não tem condições, né, o QI dela é baixo, não vai dar em nada. Não, ela vai ter, né, as outras inteligências que vão permitir, né, que ela se desenvolva intelectualmente. Bom, agora com relação ao Spearman, né, que é o psicólogo inglês, ele aqui considera dois aspectos distintos na atividade mental, né, analisando aí a questão da inteligência. Primeiro, ele chama de fator G, ou fator geral, todas as atividades intelectuais, ele fala assim, todas as atividades intelectuais compartilham um único fator em comum. Então, independente de questões intelectuais diferenciadas, né, áreas diferenciadas em que a pessoa é melhor na inteligência, tem um fator que ele é comum para todo mundo, né? E depois cada um vai ter suas especificidades, as áreas em que ele vai ter um desempenho maior. Então, essas áreas mais específicas, que podem variar muito de indivíduo para indivíduo, ele vai chamar de fator especial ou específico, né? Chama essa porque vem do inglês, né? Então, o fator específico, né, existem numerosos fatores específicos, cada um estritamente específico para uma determinada atividade. Então, olha, os fatores específicos ligados a uma inteligência geral. Esse fator geral e o fator específico, ele foi organizado, né, no modelo hierárquico de inteligência, né, que está nesse desenho aqui, que considera no topo a inteligência geral, que seria todos os indivíduos, independente da inteligência específica, eles vão ter essa, de forma semelhante, né, uma inteligência geral. No nível intermediário, aqui pode ser habilidade de raciocínio, habilidade espacial, memória, velocidade de processamento, ou habilidade... O que está escrito aqui? Deixa eu aumentar aqui. Está pequenininho. Habilidade verbal, né? Está relacionado com a linguística. Deixa eu voltar aqui. Então, esses são os níveis intermediários, esses 5, né? Depois, no nível inferior, a habilidade de raciocínio, por exemplo, ela pode ser subdividida também em áreas, né? Em sub-áreas, tá? Então, você tem o G, né? E o S, o fator S, ele vai se ramificando ali. As outras habilidades. Bom, Raymond Cattell e Orne, ele já agora vai pegar aquele fator geral, né, que a gente viu aqui anteriormente, esse fator geral, e vai subdividir esse G em inteligência, né, o G geral de inteligência fluida, é o F, e o C de cristalizada, tá? Então, aquele fator geral que é comum, né, para os indivíduos, ele passa a ser designado como inteligência fluida e inteligência cristalizada. Então, vamos ver o que é isso. Bom, o G fluido, a inteligência fluida, né, é a capacidade, vou aumentar aqui um pouquinho, porque fica fácil de
ler junto, né? É a capacidade de raciocinar em situações novas, em resoluções de problemas, pouco dependendo de informações culturalmente adquiridas. Então, por isso que ela está muito relacionada ao córtex pré-frontal, a fluida, é o momento do seu raciocínio, é o momento que você está pensando. Isso é a parte fluida da inteligência. Já aquelas memórias que a gente armazena, é claro que a gente precisa delas, né? Quando a gente vai propor resolução de um problema, a gente precisa de informações armazenadas. Mas essas que já estavam armazenadas, então, elas são chamadas de inteligência cristalizada. Então, envolve o conhecimento adquirido a partir de práticas sociais, por exemplo, na escola, né? Mais influenciadas por fatores culturais. Então, inteligência fluida vai estar relacionado à velocidade de processamento, o tempo que você demora para poder raciocinar, resolver uma questão, né? Tem gente que é super rápido, né? Então, a fluida é o que está acontecendo ali no momento. A cristalizada é o que está armazenado, que você vai poder utilizar também. Bom, a inteligência fluida, ela é prejudicada pelo uso de drogas, pela fadiga, o envelhecimento e a depressão. Então, então a setinha para baixo aqui estamos querendo dizer que prejudica, né? Então, o uso de drogas vai prejudicar, cansaço, tá? A fadiga, né? O envelhecimento e a depressão. Já a inteligência cristalizada, ela tende a aumentar com a idade. Tá? Então, o envelhecimento diminui a inteligência fluida, mas aumenta a cristalizada. Que é o armazenamento, né? Quanto mais velho, mais você vai ter de aprendizado, de experiências armazenadas. Bom, agora a gente vai bem para a parte biológica. Eu selecionei alguns artigos científicos, trazem informações muito importantes e atuais para a gente, sobre as áreas cerebrais relacionadas à inteligência. Né? A gente fala muito aqui do córtex pré-frontal, mas a gente tem outras áreas. Bom, a primeira coisa que eu quero abordar aqui é esse artigo, né? Os neurocientistas identificam regiões cerebrais necessárias para a inteligência fluida. Então, nós vamos falar inteligência fluida, são as regiões onde o movimento da inteligência está acontecendo, a resolução de problemas, né? Aquele momento ali em que você está pensando. Então, a inteligência fluida é, sem dúvida, a característica definidora da cognição humana. Aqui estava entrando duas... porque no meu slide original tinha uma animação aqui, sabe? Agora ficou sem animação, ele sobrepôs aqui. Mas, assim, a inteligência fluida, né? Ela prevê o sucesso educacional e profissional, mobilidade social e a saúde, né, da pessoa. Também se correlaciona com muitas habilidades cognitivas, como a memória. Bom, aqui nesse quadrinho azul mais escuro, né, falando de uma pesquisa de uma universidade de Londres, ela mostrou que um conjunto de regiões predominantemente frontais direitas do cérebro é fundamental para as funções de alto nível envolvidas na inteligência fluida. E aqui, nesse artigo, eles mostram, né, essas regiões mapeadas, que já é um outro artigo, mas eles mapearam essas regiões frontais baseado em lesões. Eles percebiam déficit cognitivo na inteligência fluida, né? Ele está falando aqui de inteligência fluida, e eles mapearam essas lesões. Então, os indivíduos tinham lesões cerebrais que, consequentemente, influenciaram na inteligência fluida, diminuindo. E aí eles conseguiram correlacionar que essas áreas eram importantes, né? Que estão marcadas aqui na região frontal. Agora, aos próximos slides, eu vou trabalhar com esse artigo, que fala dos genes, células e áreas cerebrais da inteligência. Bom, e lá a gente consegue algumas informações. Vamos lá, com relação à genética. Nesse artigo, né, ele menciona um outro artigo de 2018, lá eles definem que a inteligência é uma característica poligênica, ou seja, existem muitos genes diferentes que vão exercer influência no desempenho cognitivo. E aí esses genes você vai herdar de pai e mãe, né?
quanto mais desses genes relacionados à inteligência, mais inteligente você vai ser, tá? E aí eles demonstraram também, né, que estudos com gêmeos demonstram que a herdabilidade da inteligência está na faixa de 50% a 80%, quando você analisa o QI como no geral, tá? Comparando com o QI, chegando mesmo, se você analisar só o QI verbal, né, a habilidade linguística, pode chegar até 86% de herdabilidade. Ainda sobre inteligência e genética, né? Esse aqui agora é um outro artigo, que mostra que os estudos na base, a base da genética da inteligência concentram-se em estudar os genes, esses genes aqui que estão relacionados à dopamina, o neurotransmissor, né? Todos esses aqui. Então, outros genes relacionados ao neurotransmissores adrenérgicos, substâncias do cérebro chamadas de neurotrofinas e também relacionadas a essas substâncias que estão ligadas ao estresse oxidativo do cérebro. Tá? Então, eles já correlacionaram a manifestação desses genes relacionados à inteligência. Bom, é importante notar que a relação entre genes específicos e inteligência é complexa e ainda não está completamente compreendida. Não existe ainda um mapeamento de todos os genes ligados à inteligência. E também não é só a genética que vai influenciar na inteligência. A gente tem os fatores de criação, de alimentação, né, culturais. Então, muitos outros fatores, como o ambiente, a educação, a saúde mental e experiências de vida, também desempenham um papel importante no desenvolvimento da inteligência. Mas, com certeza, existe lá uma base genética. Só que ela sozinha não vai determinar, né, a inteligência da pessoa, não. Agora eu quero falar um pouquinho da correlação que existe da inteligência e a espessura do nosso córtex cerebral. Para começar, o que é o córtex cerebral? Se eu pegar esse cérebro aqui, olha, eu estou fazendo uma fatia dele aqui e estou mostrando a parte interna do cérebro. O córtex, essa parte que está mais corada nas extremidades, né? Contornando aqui, olha. Essa parte é o córtex. Se eu levo isso ao microscópio, eu vou perceber que nessa região, ela é chamada de substância cinzenta, é o local onde eu vou ter aqui está o neurônio, né? A gente falou sobre o neurônio lá no início do curso. Nessa região, aqui tá um marronzinho, né? Um begezinho, mas ao natural ele é cinzento. Você está falando alguma coisa? Você está muda. Ah, é comigo, né? Que não, né? Ah, tá. Eu percebi que você estava falando. Então, nessa região, que no natural ela é cinzenta, né? É o local onde estão concentrados os corpos dos neurônios e os terminais. Consequentemente, é o local onde há sinapses, né? Então, esse terminal axônico aqui, ele faz sinapse com o corpo de outro neurônio. Então, nesse local é onde estão armazenadas as nossas memórias, tá? E o que o pessoal percebeu? Então, as memórias nossas estão armazenadas no córtex cerebral. Essa região mais clarinha no centro é a substância branca, que é onde vão estar a região dos axônios, esse azulzinho aqui. O que eles perceberam com as pesquisas? Que quanto mais espesso o córtex cerebral, maior a inteligência da pessoa. Então, existe essa correlação biológica. Aí o estudo está aqui embaixo. Ó, depois, se vocês voltarem aqui na aula, né? Tem aqui os artigos onde falam dessa correlação da espessura do córtex com a inteligência. Nesse outro trabalho aqui, né, mostra uma correlação existente dessa espessura do córtex em algumas áreas cerebrais. Então, esses estudos aqui, eles mostram que a região frontal do cérebro tem o córtex mais espesso, e o lobo temporal também vai ter o córtex mais espesso, em pessoas com QI maior. Só que não são só essas áreas, né? Aí eu coloco no próximo slide aqui vários outros trabalhos que mostram, vocês conseguem perceber, apesar de estar pequenininho aqui, né? Ele é todo coloridinho. A análise desse artigo é o seguinte, assim, dessa imagem. Onde está verde
é o artigo que está mencionado aqui, que detectou as áreas verdes correlacionadas com inteligência. Aonde está azulzinho? É esse trabalho aqui que detectou essas áreas azuis correlacionadas ao QI, tá? Então, esses estudos mostram também várias outras áreas do cérebro, né, que tem o córtex mais espesso, e isso está ligado ao QI da pessoa. Neste trabalho aqui, que eu coloquei o link aqui embaixo, mostra que o volume da substância cinzenta, de novo, é aquele córtex, tá? Aquele contornozinho do cérebro. Então, o volume da substância cinzenta muda ao longo da infância e também da idade adulta, e é influenciado pela aprendizagem, por diferenças hormonais, pela experiência e a idade, tá? Alterações nessa substância cinzenta podem refletir rearranjo de dendritos e sinapses entre os neurônios. Então, ao longo da vida, se isso está relacionado à inteligência, né, a maior espessura, a gente pode dizer que ao longo da vida a gente pode se tornar mais inteligente, né? Aquisição de novas habilidades. Há mudanças estruturais em áreas cerebrais associadas ao processamento e armazenamento de movimentos visuais complexos. Então, gente, o treino, né, a habilidade de aprendizagem, né, ao longo da vida, você vai aumentando a espessura do seu córtex cerebral e isso vai estar relacionado ao QI. Bom, essa imagem aqui, ela mostra uma diferença entre o cérebro do homem e da mulher, tá? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Se eu aumento, eu não consigo ver tudo aqui. Vou deixar menor aqui mesmo. O que está mostrando aqui nos homens? Tá o cérebro aqui, a gente percebe essas setinhas aqui, essas setinhas estão indicando conexões no homem entre a parte frontal do cérebro com a parte posterior. Ele tem mais conexões do que a mulher. A mulher também vai ter conexões da parte anterior com a posterior. Tá? Então, aqui está mostrando que o homem tem mais do que a mulher, né? Que ele tem essas e a mulher não tem. O homem tem mais comunicações entre a parte anterior e posterior do cérebro. Quando a gente analisa o cerebelo, o homem já tem mais conexões entre os lóbulos cerebelares, tá? Então, um lado do cerebelo com o outro lado, ele faz essa comunicação. A mulher é diferente. Ela, apesar dela ter essas mesmas conexões que o homem tem, ela vai ter mais entre os hemisférios cerebrais. E isso vai gerar mudança de comportamento entre o homem e a mulher. Olha o cerebelo. O cerebelo, ao invés de ter mais comunicação entre os lobos cerebelares, as conexões estão mais entre a parte anterior e posterior do cerebelo, na mulher. Ela tem comunicação entre um lado do cerebelo e o outro? Tem. Só que ela tem mais, né, conexões entre a parte anterior de cada lado com a posterior. O que isso vai gerar de comportamento diferente? As mulheres, elas vão ter habilidades cognitivas associadas à memória e sociabilidade. Então, as mulheres têm uma memória melhor e uma maior capacidade de sociabilidade. Não significa que os homens não têm, né? Alguns homens podem até ser mais sociáveis do que a mulher, mas assim, isso comparando no geral, né? A média ali do cérebro. Tá? Já o homem, essas diferenças do cérebro dele permitem que ele tenha melhores habilidades motoras e melhor orientação espacial, tá? Então, são diferentes os cérebros, né, do homem e da mulher, e também isso acaba gerando diferença de comportamento. Bom, ainda com relação à inteligência, né, o que a gente pode falar das áreas cerebrais? Existe uma teoria chamada teoria da integração parieto-frontal, em que eles mostram que existe uma correlação da inteligência fluida entre uma boa conexão, né, quando a conexão entre a parte frontal com a parte parietal, ela é uma... me fugiu a palavra aqui.
se eu tenho boas conexões, né, vamos dizer assim, conexões mais fortes entre essas áreas, eu vou ter uma maior inteligência fluida. Se minhas conexões são mais fracas, minha inteligência fluida vai ser menor. Seria isso. Tá? Então, vários estudos sugerem que a inteligência fluida depende de um funcionamento mais eficiente de áreas corticais distribuídas. Então, não apenas, né, do lobo frontal, tá? Mas uma conexão com outras áreas. Bom, então, isso vai estar relacionado ao raciocínio, à atenção e memória de trabalho, que parecem apoiar, né, essa inteligência fluida. Então, dependendo da uma boa conexão dessas áreas. Ainda, né, sobre isso, nesse trabalho aqui, mostra que a realização de tarefas verbais e não verbais, com avaliação da atividade cerebral, ela é medida por meio de ressonância magnética funcional. Os indivíduos com maior inteligência fluida são mais precisos e têm maior atividade neural relacionada a eventos nas áreas pré-frontal, lateral e regiões parietal, mostrando que essa inteligência fluida, né, essa maior precisão dos indivíduos, estão relacionadas a uma boa conexão das áreas frontais com as áreas parietais. Aqui a gente começa a perceber que a gente fala muito assim das áreas, essa área é mais envolvida com a inteligência, né? Essas áreas são mais envolvidas. Mas a gente começa a falar de conexões. Quando a gente fala de conexões, a gente está falando da parte de axônios, né? Os feixes, onde aqueles axônios atravessam, eles comunicam uma região do cérebro com outras regiões. E isso é muito importante na inteligência, porque a gente já havia falado no início da espessura do córtex, né? Estar relacionado com a inteligência. Agora a gente começa a ver que a preservação, uma boa conexão, as vias de comunicação, seriam as ruas, né? Imaginar bairros. Eu estou comunicando esse bairro com esse outro. Imagina que as ruas são ruins. Então você tem uma péssima comunicação viária, né, entre um bairro e outro, se as ruas forem esburacadas, mal cuidadas. Mas se essas ruas são preservadas, você tem ruas largas, na hora de um fluxo de trânsito, na hora da saída do povo do trabalho, o fluxo pode ficar péssimo, né? Dependendo do estado das ruas, da largura das ruas, do quanto de fluxo tem ali. Então, essas vias de comunicação são formadas pelos axônios, elas também são levadas em conta, depois nós vamos ver alguns trabalhos, com relação à inteligência, tá? Não tão, a gente focou no córtex, né, nessas áreas do córtex, mas a questão da comunicação preservada, uma boa comunicação entre as áreas, também é importante. Bom, a inteligência fluida, então, especialmente no córtex pré-frontal, estrutura, função e conectividade estão todas relacionadas à inteligência geral. Especificamente a capacidade de raciocínio e memória de trabalho. Então, essa aqui, a inteligência fluida está muito relacionada, né? Apesar que a gente viu que há outras áreas. A inteligência cristalizada, ela depende em grande parte da habilidade verbal e da estrutura e espessura cortical dos lobos temporais. Por que dos lobos temporais? A inteligência cristalizada é aquela que a gente falou, né, que estão relacionadas às informações guardadas. O que tem nesse lobo temporal de tão importante para as memórias armazenadas? O hipocampo, tá? Então, as informações aprendidas, elas vão para o hipocampo e durante o sono elas são transferidas para as áreas onde ficarão armazenadas de forma permanente, tá? Então, acaba que a inteligência cristalizada, ela está muito ligada ao lobo temporal por causa do hipocampo. Bom, então agora nós vamos começar a falar das conexões, né? Então, a gente estava falando das áreas cerebrais enquanto córtex, tá? Sabendo que o córtex é mais espesso, que existe aquela teoria, né, Pareto, como é que fala? Fronto parietal, né? Pega a área frontal e a parietal, e falei das conexões.
Tá? Então, aqui a gente começa os estudos, né, esse artigo aqui mostra, né, que a substância branca também tem associação com a inteligência, que pode ser explicado pela origem genética comum, tá? Todo o axônio ele tem uma origem genética igual, né? Então, agora mudou. Olha, aquela hora a gente pegou o córtex, a parte que contorna o cérebro, que era a substância cinzenta. Nessa região fica o quê? Corpo do neurônio e os terminais. São locais da sinapse, onde a gente armazena as memórias. Está relacionada à inteligência cristalizada, onde foi armazenado ali, né? Agora a gente vai começar a falar de conexões. Então, é a substância branca, é o meizinho aqui, onde está clarinho. E nesses lugares a gente tem o quê? Passando os feixes de axônios. Tá? Então, está relacionado à transmissão dos impulsos elétricos. Bom, a substância branca consiste em axônios mielinizados que transmitem informações de uma região do cérebro para outra. E a integridade dos tratos da substância branca é essencial para a função cognitiva normal. Aqui a gente está chamando de tratos. O que são tratos? No sistema nervoso periférico, o conjunto de axônios a gente chama de nervo, vai formar feixes e forma nervos. Aqui no sistema nervoso central, a gente chama de tratos, tá? Então, esse conjunto de axônios. Seriam as nossas ruas ali no cérebro, comunicando regiões. Então, agora a gente está falando de substância branca. Bom, existe uma área de pesquisa, né, do cérebro que é chamado de conectoma. E para estudar o conectoma, ou seja, as conexões, as áreas de comunicação, precisa-se de um exame chamado tractografia. E isso aqui é uma imagem de uma tractografia, onde faz uma ressonância do cérebro, né? E conseguem marcar. Aí eles vão colorir, né? Claro que através de imagem computadorizada, os tratos. Então, eu consigo ver esse verde aqui, olha, que está pegando desde a área frontal para a área parietal. Né? Você vê a comunicação de diferentes regiões do cérebro. Então, o nosso cérebro ele é riquíssimo em regiões que armazenam a substância cinzenta, que vão armazenar nossas memórias, mas essas regiões, quanto mais elas se comunicam, né? Quanto mais ricas essas comunicações, né? Isso vai influenciar na nossa inteligência. Bom, imagens demonstram que as vias neurais na substância branca são organizadas como ruas de uma cidade planejada, e não um emaranhado caótico como um prato de macarrão, como se acreditavam. Tá? E ainda observaram, né, que os scores de QI correlacionaram significativamente com a integridade de múltiplos tratos de substância branca, tanto em controles saudáveis quanto em pacientes com déficit cognitivo. Tá? Então, esses tratos preservados, né, bem elaborados, estão relacionados com um teste de QI melhor. Aqui mostrando, né, a gente tinha falado daquela teoria frontotemporal. Oh, aliás, era é o outro slide. Esse aqui é frontotemporal. O outro é frontoparietal, tá? Acho que eu coloquei no outro slide. Mas esse aqui está mostrando um conectoma que liga, olha, a parte frontal do cérebro com a parte temporal, que fica na lateral aqui, tá? Então, esses resultados apoiam descobertas anteriores sobre a associação entre o volume e a inteligência da substância cinzenta do lobo frontal e temporal. E enfatiza, porque, olha, lá a gente já tinha falado no início, né, da região frontal e da temporal, de ser mais espessa, tem uma correlação com a inteligência. Teve um slide lá no início que a gente mostrou, estava até em vermelhinho aqui, ó, a frontal e a temporal, mostrando que o córtex é mais espesso. E aí, o que eles mostram, né, e enfatizam, né, que a conectividade intacta entre essas áreas é importante para a inteligência. Então, não apenas ter o córtex frontal e o córtex temporal mais espesso, mas também ter uma ótima conectividade entre eles. Aqui, agora sim, né, o conectoma frontoparietal. Então, a gente já tinha visto lá a teoria frontoparietal que mostra que uma ótima conectividade, né, entre essas áreas estavam relacionadas a uma maior inteligência. Né? E este modelo sugere que a inteligência é particularmente dependente de uma rede cerebral
que conecta os lobos frontais aos lobos parietais. Então, eu voltei aqui naquela teoria que a gente falou, mas agora mostrando o conectoma, tá? Então, o que está em verde aqui, olha, são as regiões, a região frontal se comunicando com a região parietal, dando um reforço para essa teoria. Bom, nós falamos das áreas do cérebro, né? Nós já falamos da genética, das áreas cerebrais, que se correlacionam com a inteligência, e agora nós vamos falar das células, né? Nós falamos aqui dos neurônios. Qual a correlação dessas células com o QI, tá? Então, falar da base celular da inteligência humana. Bom, o que os estudos observaram? Que pontuações de QI mais altas estão associadas a dendritos maiores. Nessa imagem aqui à direita, está mostrando aqui os scores de QI num gráfico. Então, à esquerda aqui seria de indivíduos com QI menor que 100. E à direita, o QI maior que 100. O que a gente pode observar? Que os dendritos, né, a gente vê o corpo do neurônio vai estar aqui no centro e os dendritos são esses prolongamentos aqui. E a gente observa que os dendritos do lado direito, olha, porque a pessoa tem um QI maior que 100, são maiores, tá? O potencial de ação é mais rápido durante a atividade neuronal no QI maior que 100. Então, aí a gente pode observar nessa imagem aqui, olha, aqui no menor que 100, essa abertura aqui do gráfico, ela é maior, olha. Significa que o potencial de ação, ele sobe e desce, vai mais lentamente. Aqui vai mais rápido, ó. No lado direito, que tem um QI maior, então tem uma maior velocidade de processamento das atividades cerebrais, né? Então, olha, vai rapidinho, sobe e já desce rápido. Eu tenho uma espessura desse gráfico menor aqui. E com relação ao rastreamento de informações, vai ser mais eficiente em neurônios, um tipo de neurônio que são chamados de piramidais, lá do córtex temporal. Aí está mostrando essa figurinha aqui, olha. Mostra um neurôniozinho, né? Tem um esqueminha aqui, piramidal. Mostra que esse rastreamento ele é mais lento, né? Menos eficiente, num QI menor, e mais rápido, mais eficiente no indivíduo com um QI maior. Bom, agora entrando na questão das inteligências múltiplas, tá? Então, a parte biológica, vamos discutir um pouquinho sobre as inteligências múltiplas, que Gardner, né? Ele de julho, né? Nasceu em julho de 1943, hoje ele está com 80 anos. Ele é um psicólogo e pesquisador da Universidade de Harvard. Bom, ele que lança, né, essa teoria das inteligências múltiplas. Nós vamos ver se ela tem uma correlação. A Célia chegou. Boa noite, Célia. A aula está ficando gravada, viu, Célia? Depois, se quiser pegar o início. Bom, então, embora a abordagem psicométrica seja mais acatada nos meios acadêmicos, há aqueles que argumentam que muitas capacidades cognitivas importantes não são adequadamente avaliadas pelos testes de inteligência de uso corrente. Verdade. Isso é verdade, né? Então, a gente viu que os testes de QI, envolvem mais um raciocínio lógico-matemático. Bom, então, em 1983, o Gardner lançou a teoria das inteligências múltiplas, né? E existem 8 inteligências: a linguística, a lógico-matemática, espacial, corporal sinestésica, musical, interpessoal, intrapessoal e naturalística. Hoje em dia já tem até a inteligência pedagógica, o pessoal já surgiram com outras aqui, né? A emocional, que não está falando aqui, tem a emocional também. Bom, o problema dessa teoria, assim, em termos de análise comportamental, ok, ela funciona, é isso mesmo, tá? Só que Gardner, quando ele lançou essa teoria, ele falou que essas habilidades eram independentes, ou seja, tinha áreas cerebrais independentes, né? Então, teria uma área cerebral para quem tem uma inteligência musical, tem as áreas específicas. Para quem tem uma melhor inteligência interpessoal, tem áreas específicas para isso. E isso não é verdade. Essa parte da teoria, ela é um mito, tá? Então, não existe uma área, né? Aí tem esse artigo aqui, ele é de 2023,
que ele fala, né, o porquê que as inteligências múltiplas, a teoria das inteligências múltiplas é um neuromito. O que é um neuromito, né? Um neuromito é uma afirmação comumente aceita, mas não é científica, sobre a função cerebral, que pode ser baseada em um mal-entendido sobre os resultados da pesquisa cerebral. Então, a parte da teoria dele, em que ele associa áreas cerebrais para cada tipo de inteligência, essa afirmativa ela é falsa. Então, até hoje, assim, nem, acho que nem vai acontecer, pelas algumas questões que a gente vai ver aqui. Nunca vai existir essa associação, tá? Mas para o Gardner, ele falava assim, ó, a inteligência naturalística, por exemplo, existem a área cerebral da inteligência naturalística. A inteligência emocional, existe uma área específica para a inteligência emocional, tá? Então, essa parte não é verdadeira. As partes cerebrais, elas se comunicam muito, né? Nós temos uma área que rege todas as inteligências, que é o córtex pré-frontal, então ele vai estar regendo todas as inteligências. Então, não dá para eu falar que existe área só para a área naturalística, para a inteligência naturalística. Eu não posso falar que eu tenho área só para a inteligência musical, porque o córtex pré-frontal, ele é comum para todos os tipos de inteligências que a gente tiver, tá? Então, a independência de uma inteligência vem de estudos que identificam indivíduos que se destacam ou não possuem uma certa capacidade, bem como regiões neurais dedicadas que parecem servir a essas capacidades, tá vendo? Então, esse aqui foi uma afirmação que ele fez em vários trabalhos dele, que existiam áreas dedicadas para essas determinadas inteligências, tá? Se baseava em teorias que na época eram atuais, que dividir o cérebro em módulos, né? Existia, então, essa modularidade cerebral para cognição. Isso era uma especulação da época, né? Então, ele associou essas inteligências com áreas específicas, o que não se veio, né, com os estudos que foram surgindo a partir da década de 90, isso não se confirmou, tá? Bom, esse autor aqui, Geak, em 2008, ele observou que um estudo de neurociência descobriu que o lobo frontal governava diferentes formas de cognição. Então, esse lobo já põe por terra essa teoria do Gardner, né? Então, sendo assim, as inteligências não poderiam ter redes cerebrais separadas. Bom, então até aqui, o que a gente falou? Porque agora a gente vai entrar assim, mais no contexto de sala de aula, colocar um pouco em prática, né? E eu quero até ouvir um pouquinho de vocês também, assim, sobre a experiência, de repente, se vocês quiserem compartilhar. Mas, até agora, então, a gente viu que alguns autores, alguns pesquisadores trabalhando o conceito de inteligência, e vimos também a questão da parte biológica, né, a neurociências ali da inteligência. Tanto a espessura de córtex, áreas relacionadas, a parte das conexões cerebrais, né, as células, a genética, tudo isso, a gente viu a parte biológica. Então, assim, como a gente pode aplicar, né, esses conhecimentos em treinar essa inteligência? A gente viu os contextos, os conceitos, vimos a parte biológica, mas como treinar? É possível treinar a inteligência, não é? E é possível treinar a inteligência. Bom, então, eu dividi, né, a inteligência na infância e a inteligência na adolescência, tá? Então, eu vou colocar algumas questões aqui com relação à infância e depois a gente passa para a adolescência. Bom, uma forma da gente trabalhar a inteligência na infância é fazendo a exploração e trabalhar a exploração e curiosidade, tá? Então, atividades lúdicas e o aprendizado por meio de brincadeiras, como jogos de construção, quebra-cabeças e contação de histórias, estimulam áreas do cérebro responsáveis pela resolução de problemas, raciocínio espacial e a linguagem. A neurociência mostra que esses tipos de atividades ajudam a consolidar novas conexões neuronais e promovem a aquisição, né, de memória, de inteligência. Bom, estimulação sensorial e motora, né? Está mostrando aqui na imagem, né? A pessoa trabalhando com argila. Então, o desenvolvimento sensorial e motor nas primeiras idades não apenas melhora a coordenação, mas também favorece a inteligência através da criação de redes neuronais, tá? Então, qualquer atividade, a gente tinha falado muito dessa questão sensorial
né? E tem um artigo que eu coloquei lá disponível para vocês, a gente falou em aula. Quanto mais sentidos a gente envolver numa atividade, melhor vai ser a aprendizagem, né? Então, a gente pode trabalhar isso com tato, com pinturas, brincadeira com argila, textura, incentivar o cérebro a associar diferentes tipos de estímulos, né? Você vai melhorar o processamento, a integração sensorial e melhorar a capacidade de raciocínio mesmo da criança. Bom, se eu consigo. Bom, o estímulo da linguagem da leitura, então, estudos mostram que a linguagem é uma das bases mais importantes para o desenvolvimento da inteligência. Ler para as crianças, incentivá-las a expressar ideias com suas próprias palavras, não apenas amplia o vocabulário, mas também estimula áreas do cérebro ligadas ao processamento de informações, à memória e à compreensão, tá? Aqui embaixo fala, né, a leitura regular, em voz alta, tudo vai fortalecer a atividade do córtex frontal, a inteligência. Os slides estão cortando um pouquinho aqui. Bom, desenvolver autonomia e resolução de problemas. Ao incentivar a criança a resolver pequenos problemas sozinha e a tomar decisões, estamos promovendo a capacidade de pensar de maneira autônoma. A resolução de problemas está ligada ao córtex pré-frontal, como a gente viu, né, principalmente, região associada à tomada de decisões e ao autocontrole. Então, aqui, ó, atividades como jogos de quebra-cabeça, né, desafios simples, escolha de atividades que permitem que as crianças exerçam um raciocínio lógico, fortalecendo circuitos neurais, né, associados à inteligência. Uma brincadeira que é interessante para eu tirei isso aqui de um livro que fala sobre o cérebro da criança, tá? Você perguntar o que aconteceria se, por exemplo, se a professora não vier dar aula hoje, não viesse dar aula hoje, o que ia acontecer? A criança tem que imaginar como que seria, como que esse problema ia ser resolvido. A gente vai ficar sozinho, a coordenadora vai ficar, a professora tal vem, ou vai mandar a gente para casa. Eles vão pensar sobre aquelas situações, né? Então, sempre perguntar, né? Dependendo da atividade que você está desenvolvendo, seja o que for, né? Dá para a gente colocar perguntas, né? O que aconteceria? Ou então, o que você faria se? E eles iam ouvir os colegas também, né? E ouvir o raciocínio dos colegas também. Aqui outra perguntinha, por exemplo, né? Se a gente não colocar farinha na massa do bolo, né? O que aconteceria? Aí eles vão pensar, né? Peraí, qual que é o papel da farinha na massa, né? Uns vão saber, outros não, mas é uma forma de estimular. Então, este tipo de pergunta ajuda a estimular o raciocínio e a resolução de problemas. A inteligência é fluida, né? Criar vínculos emocionais e segurança, isso está relacionado à inteligência. A segurança emocional e o vínculo afetivo são fatores essenciais para o desenvolvimento da inteligência. Então, um ambiente acolhedor, onde a criança se sinta segura para explorar e errar, reduz o nível de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse no cérebro. Tá? Então, quando você deixa um ambiente seguro, a criança não tem medo de errar, de responder errado ali, né? Se às vezes algum colega ri da resposta, o professor adaptar aquela resposta, falar, não, essa parte aqui está certa mesmo, mas essa outra aqui vamos pensar, né? Corrigir os que estão rindo, para manter um ambiente seguro e acolhedor, para a criança ter a liberdade de se expressar, mesmo de forma errada, né? Mas é um exercício para ela. Aí fala do apoio emocional, né? Vai estar relacionado bem ali ao sistema límbico, e essa segurança emocional dela vai favorecer o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas de raciocínio. Ela tem que estar segura, porque aquele ambiente que, se errou, o professor fala, errou, né? Um jeito mais grosseiro, né? Tá errado, você não estudou, não é isso não, né? E ou, os colegas estão rindo, for um ambiente assim, muitas crianças não vão nem, vai ficar calada, né? Não vão desenvolver. Bom, estimular a criatividade. A criatividade é uma porta de entrada para o desenvolvimento da inteligência, considerando termos de raciocínio, né? Atividades artísticas como música, dança, teatro e desenho permitem que a criança explore novas formas de expressão e pensamento.
Tá? Então, a neurociência ela sugere que o pensamento criativo estimula, né, a rede neural padrão e o córtex pré-frontal, fortalecendo a habilidade de criar associações. É fundamental para a resolução de problemas. Às vezes a gente está trabalhando questões, atividades artísticas, a gente acha que a gente só está favorecendo o aprendizado artístico. Mas aquela atividade artística, ela desenvolve o córtex pré-frontal de forma que que o raciocínio lógico seja favorecido, que a linguagem seja favorecida. Né? Então, a gente não está só ensinando artes para criança, a gente está desenvolvendo habilidades cognitivas dela. Tá? Então, ela vai melhorar, por causa das artes, ela pode melhorar em matemática. Por causa das artes, né, de brincar com instrumentos, trabalhar a voz, trabalhar ritmo, ela vai melhorar no português, ela vai melhorar em geografia, tá? Então, não é só um momento ali de socialização, de brincar com a música, desenvolver o cérebro por causa da música. Visa também melhorar as outras áreas cognitivas dela. Também trabalhar a colaboração e habilidades sociais. A inteligência interpessoal é uma faceta importante da inteligência global. Também isso, quando você está trabalhando ali, fazendo atividades em grupo, né, ajudando as crianças a desenvolverem esses relacionamentos, né, com os colegas, você também vai estar ajudando ela a melhorar em matemática, geografia, porque você está melhorando a inteligência global dela. Tá? Então, atividades colaborativas, como brincadeiras em grupos, ajudam a criança a entender melhor as emoções dos outros, a compartilhar e a resolver conflitos. Isso não apenas aprimora as habilidades sociais, mas também fortalece a empatia e a compreensão emocional que estão ligados, né, ao processo de inteligência. Agora vamos entrar aqui na questão da adolescência. Você quer fazer algum comentário, Cristiane? Alguma coisa assim de experiência? Você já tem? Eu estava observando você falar e lembrando do que eu tenho feito em sala de aula, né? Até a partir mesmo das coisas que a gente tem estudado, porque uma das coisas que você falou aí, que tem ficado muito forte, que na verdade é o básico, né? Aquilo que você aprende, colocar em prática, né? E aquilo que você pratica, fortalece em você e também você estimula o outro. Eu estou trabalhando com uma turma que o assunto da turma nesse trimestre é sobre linguagem. E aí, até a partir do que a gente estava estudando, eu resolvi experimentar todas as linguagens dentro da sala de aula. Não só falar quais são os tipos de linguagem. Então, das várias linguagens, eu tenho levado uma atividade prática, né? Para que eles exercitem, para que eles façam. Nossa, os resultados são incríveis. Fica mais claro para eles. Eles conseguem compreender e participar, mesmo os mais tímidos. Hoje mesmo a gente fez um trabalho de grupo que eles acharam que o intuito era conceitos, mas na verdade era a coisa da empatia, desse relacionamento entre os pares mesmo, de como você aceita. Tem alguns alunos que têm dificuldade de trabalhar em grupo, não conseguem, atrapalham. E aí eu deixei que eles exercitassem, que os conflitos eles mesmos tentassem resolver entre eles. Porque eles falam a mesma linguagem, né? Às vezes a gente vem de fora, interfere, claro, a gente dá orientação. E no final, aí eu trouxe o que foi que eles tinham vivenciado, né? E eles mesmos apresentaram. Então, da próxima vez a solução vai ser essa. Então, com fulano de tal, a gente vai fazer assim. Eles mesmos estabeleceram essas regras. Então, o quanto que é essencial, e foi com pré-adolescentes, né? Não foi eu faço com os pequenos também. Mas o quanto essa parte prática, a gente não ficar muito, porque às vezes a gente fica muito preso ao conceito, né? Ao verbal, oral, ou então ao escrito. E outras atividades artísticas, inclusive, eu tenho visto em alguns estudos de psicologia, com algumas pessoas que eu acompanho, a necessidade do trabalho artístico para a regulação da emoção, né? Alguns que estão com transtornos de humor e que só o remédio ou a atividade física, mas o desenvolvimento de alguma arte
para que aquela emoção seja regulada, ela aprenda a regular a emoção dela. Então, o quanto que é fundamental, né, esses conhecimentos que a neurociência vem trazendo hoje. Pois é, você trabalha outras áreas, uma área artística aí, né, que você está falando, e você vai melhorar suas outras aulas, né? O pessoal que trabalha com criança, que está sempre ali, todas as áreas, você que trabalha com aluno, você acaba tendo um retorno nas outras áreas. Isso. Uhum. Certo. Falar um pouquinho aqui, então, de como estimular a inteligência na adolescência. Aqui a gente já começa a aumentar um pouquinho a complexidade, né, das atividades. Então, mas entra muito nessa questão do lúdico também, de atividades práticas, né? A gente tinha falado na aula anterior sobre a aprendizagem implícita e explícita. A explícita seria essa, né, bem relacionada com a aula expositiva, né, a gente ficar transferindo conceitos, informações e tal, e a aprendizagem implícita, muito relacionada a aulas práticas, essas aulas que você trabalha mais em grupo, e que eles experimentam, eles sentem, né, e é um aprendizado que não fica só com a informação, eles absorvem como uma esponja aquele aprendizado, como sem perceber que estão aprendendo, né? Então, a percepção, vai trabalhando a percepção, a sensibilidade, e aquilo ali é uma forma diferente de aprender. E isso também, além de ser um aprendizado que flui com mais facilidade, ele entra sem muito esforço, né? Às vezes até sem a criança perceber, ela está aprendendo, ele também é um estimulante para inteligência. Então, assim, quando a gente vê essas atividades implícitas, a gente vai ver agora como estimular a inteligência, não foge muito. São praticamente as mesmas instruções para a aprendizagem implícita, que é muito importante, para não ficar só na explícita, só na transmissão de conteúdo. E aí a gente vai estudar como estimular a inteligência na criança e na adolescência. São as mesmas atividades das implícitas, né? Então acaba a gente percebendo que como que é importante essa variação das nossas aulas, né? A gente ter uma capacidade de diversificar, trazer para os alunos a experimentação. Às vezes é difícil, dependendo do conteúdo, a gente pensar como modificar isso, né? Às vezes a gente vem de uma trajetória, eu mesmo, né, assim, dou aula no ensino superior. No ensino superior, as aulas que eu tive eram expositivas. Tinha aula prática, né? Eu fiz odontologia, então você faz microbiologia. Você tem teoria, tem prática, né? Mas envolve muita transmissão de informação, né? E acaba que quando a gente se torna um professor no ensino superior, a gente acaba repetindo, né? Você vai se tornar professor do ensino médio, acaba repetindo essa questão de estar sempre essa transmissão de conteúdo. A gente tem dificuldade, às vezes, né, realmente, de modificar essa forma de dar aula, né? Bom, então, na adolescência, né, a gente pode trabalhar, né, fomentar o pensamento crítico e a resolução de problemas. Durante a adolescência, o cérebro já está pronto para atividades que desafiam a lógica e o raciocínio para desenvolver essas capacidades. Lembrar, desde lá do início a gente fala, né, o córtex pré-frontal, essa região, né, que está relacionada à inteligência fluida, né, e a tomada de decisão, o planejamento, resolução de problemas. Essa área, ela só termina o amadurecimento dela, né, o desenvolvimento na adolescência, já mais velho, já mais para o final da adolescência. Então, comparado com criança, o adolescente ele já tem uma maior capacidade, mas não significa que na infância a gente não vai estimular também, né? Claro que a gente não vai ter um retorno tão grande, a gente não vai poder cobrar tanto na criança quanto na adolescência. Mas aqui ele já está próximo de concluir na adolescência já está próximo de concluir, né, o desenvolvimento dessa área cerebral, então, gente, é uma ótima época para a gente estimular essa questão do pensamento crítico, né? E como que a gente pode fazer isso? Através de estudos de caso e problemas do mundo real. Então, envolve debates e propostas de solução de problemas, né? Por exemplo, sobre o meio ambiente, sobre questão da violência, a gente pode trazer questões reais e trabalhar
pesquisas, né? Então, aqui, ó, debate sobre temas contemporâneos, ele envolve pesquisa, eles têm que pesquisar sobre o assunto, analisar as argumentações de várias formas, né? Então, vai ter propostas de resolução do problema de um jeito ou de outro, e pode, às vezes, dividir em grupos, né? Um vai defender uma teoria, outro vai defender outra, eles vão argumentar, e com isso eles vão formar opinião, tá? O que vai fortalecer o pensamento crítico, né? Projetos interdisciplinares promovem conexões entre os conhecimentos e exercitam a resolução de problemas. Então, juntar, né, biologia com geografia, né, você pode trabalhar, às vezes, questões ambientais, juntando essas duas disciplinas, por exemplo, e ter um ótimo resultado, né? Juntar história também aí com outras áreas. Incentivar a autonomia e organização. A adolescência é um período de busca por independência. Atividades que estimulam a autonomia e organização promovem habilidades executivas fundamentais. Lembrar que as habilidades executivas são as habilidades mais relacionadas à inteligência, que são raciocínio lógico, resolução de problemas, né? Planejamento. Então, isso está relacionado, então, funções executivas e inteligência relacionadas a córtex pré-frontal, tá? Então, essa busca da autonomia, né, para eles, ela é importante para desenvolver essas habilidades, tá? Como que a gente pode trabalhar isso? Definir metas e autoavaliação. Isso vai ajudar no desenvolvimento de habilidades de organização e autoconhecimento. Aprendizado baseado em projeto promove a escolha de temas, criação dos seus próprios projetos e resolução de problemas. Desenvolvimento de habilidades de planejamento e gestão do tempo. Se você propõe um projeto e é para uma apresentação no final do projeto ou no final do bimestre, do trimestre, da unidade, né? Dividido em 3 trimestres hoje em dia. Na sua escola Graciane? 3, né? Aqui na faculdade a gente só tem um semestre, normalmente a gente é o final do semestre, os seminários, uma coisa. Então, assim, ele tem que planejar, ele tem que dar conta de se organizar para naquela data prevista, ele não vai começar uma semana antes. Então, ele vai escolher um tema, ele vai criar um projeto, e ao longo do tempo tem que ser acompanhado para ajudá-lo, né? Ele, aí pode dividir as metas, né? Até tal dia tem que estar pronto, tem que estar a escolha do plano, do seu projeto. Até tal data tem que mostrar o projeto pronto. E depois, como é que vai ser a execução? Você vai subdividindo, né? E acompanhando assim, para que eles consigam fazer a gestão do tempo, né? Então, ele vai ter que dividir aquelas etapas e aprender a se organizar. E isso vai ajudar na autonomia, na organização dele, tá? Simulação de situações reais, atividades que simulam cenários do mundo adulto, como gerenciar um orçamento, né, ou outros tipos de atividades. Também, né, o meu filho estudou numa escola que eles faziam um evento de cara de festa junina, e eles tinham, né, cada grupo ia ter lá, ia ter uma, como é que chama? Ia ter um lugarzinho de vender, né? Um grupo ia vender refrigerante, outro grupo. E aí eles tinham que trabalhar a questão financeira, né? A professora de matemática trabalhava a questão financeira, essa gestão financeira com eles. E o dinheiro que eles arrecadavam do dia do evento seria utilizado para um outro evento no final do ano, que era um evento de dança. Então, que eles iam ter que usar o dinheiro para poder comprar o figurino, né? E tal. Então, eles aprendiam a gerenciar toda uma questão muito real da vida, né? Lidar com o dinheiro ali, lidar com o marketing, né? De vender, de conseguir ter que comprar antes, planejar a quantidade, né? Que precisa comprar, que precisa vender, isso tudo com o adulto ali ajudando, mas né? Tem uma outra escola que ele estudou também que tinha feira de empreendedorismo, que aí, tipo assim, eles faziam um artesanato que ia vender no dia da feira do empreendedor, eles faziam, dependendo da turma, eram salgados que eles tinham que fazer, eles faziam salgados que iam vender. Aí tudo aí você tem que gerenciar os ingredientes, gerenciar os preços que você vai cobrar
Quanto que vale a pena? Você faz uma coxinha, você vai vender aquela coxinha, qual o preço daquela coxinha? Então, você traz muito para a realidade, né, essa organização deles e a autonomia. Uma coisa que eu gosto de falar aqui também nessa questão da autonomia na organização é de a gente trabalhar com os alunos, ensiná-los a estudar, né? Então, eu trabalho com alunos no ensino superior e eles não sabem estudar, assim, sabem o que a gente, assim, na vida, né? A gente aprende a estudar com acertos e erros, né? A gente, tal prova eu fui muito bem. Por quê? Porque eu li e fiz resumo e fiquei estudando meu resumo. Aí você só faz daquele jeito. E existem várias formas da gente estudar. E às vezes a gente se apega na forma mais difícil, mais lenta, esse negócio de ficar estudando, fazendo resumo toda a vida. Eu mesmo estudei a vida toda assim, lendo o livro, fazendo resumo, e não dava conta de fazer resumo. Se eu não fizesse resumo, eu não tinha estudado. E era uma tragédia, assim, passava muito aperto. E aí esse curso de capacitação, né, que eu faço aqui com os professores, de trabalhar essa questão da aprendizado da memória, né, a neurobiologia, eu tenho uma optativa lá na faculdade para os alunos, que eu trabalho a neurobiologia do aprendizado da memória, onde eles aprendem sobre o funcionamento cerebral e toda semana eles têm uma tarefa, e aí eles criam um portfólio da experiência deles. Eles têm que mostrar depois, assim, olha, essa atividade aqui para estudar, para mim, foi maravilhosa, e nossa, eu não sei como é que eu não estudava assim antes, que ajudou demais. Aí uma outra atividade, nossa, essa aqui foi péssima, não adiantou nada, não sei, não funcionou para mim. Eles têm que anotar tudo no portfólio, semana por semana. E aí eu sempre falo, aquela atividade que não funcionou, às vezes no outro semestre, com uma outra disciplina, tenta novamente, pode ser que ela funcione de um outro momento, né? Mas isso é muito importante a gente ensinar. A gente não falou lá na criança, com a criança, mas é muito importante trabalhar com a criança. Tipo assim, você vai chegar em casa, o que você vai fazer? Ah, eu vou descansar, eu vou comer. Não sei, qual hora que você estuda? Ah, eu estudo tal hora, cada um vai falar, né? Então, na hora de você estudar, como é que é? Ah, minha mãe tem que mandar, né? Normalmente os pais sofrem muito com isso. Então, assim, ensinar a criança, só na hora de estudar, você vai arrumar sua mesa. Aí vai discutindo, ó, hoje, essa semana, você vai arrumar sua mesa, vai deixar pronta, e chama sua mãe para te ajudar. Aí depois você fala assim, não, agora na próxima semana, além de você arrumar sua mesa, você vai pegar seu caderno, vai ler o que tem que fazer, e vai explicar para sua mãe o que você tem que fazer. Mãe, minha atividade é essa, essa, essa. Agora, na próxima semana, você vai pegar o caderno, não, você vai arrumar sua mesa, vai pegar seu caderno, vai ler a atividade, vai fazer tudo, depois você vai chamar sua mãe para ver se você fez certo. Você vai trabalhando esse desenvolvimento para a criança ficar independente, fazer sozinha. Algumas não vão fazer, não vão, porque criança é assim, né? Por mais que, mesmo os pais mandando, enrola, né? Tem mesmo, às vezes, você falando assim, se você não fizer o dever de casa, você não vai brincar. Ela prefere ficar sentada, olhando para o teto, não brincar, mas também não fazer o dever. Então, assim, mas a gente vai tentando, a gente vai... Mas isso é muito importante para criar autonomia, aprender a estudar, né? E quando mais velhos, né, assim, no ensino médio, a gente pode até trabalhar um pouquinho essa questão do como que o cérebro funciona e estimular isso, né, diferentes técnicas, a gente estudar e tal. Ainda, né, com relação aos adolescentes, criatividade, inovação, incentiva os adolescentes a verem problemas de diferentes perspectivas. Atividades artísticas e tecnológicas integradas, propor atividades de design ou criação de conteúdo digital, como podcasts, vídeos educativos, que permitam a expressão e inovação pessoal. Hackathons, eu não conhecia isso aqui, fui procurar saber o que é, são tipo maratonas, tá? E desafios criativos, são organizar competições ou maratonas em que os alunos têm um tempo limitado para criar soluções ou protótipos para problemas específicos, estimula o pensamento fora da caixa. Eu já vi esses hackathons, às vezes são 2 dias de maratona na escola, e você tem que desenvolver lá, resolver um problema. Laboratórios experimentais, né? Isso aqui algumas escolas têm, aulas de laboratório em que os alunos podem testar suas próprias hipóteses, ajudando-os a experimentar o método científico, né? E valorizar ali o aprendizado. Mesmo se não tiver um laboratório na escola, né? Algumas aulas práticas a gente, né? Muitos professores fazem, né? Leva para a sala de aula para explicar algum fenômeno e tal. Ainda, né, adolescentes aqui, desenvolver habilidades sociais
e inteligência emocional. Trabalho em grupo com papéis definidos e diferenciados. Aí cada um no grupo vai ter um papel diferente, tá? Vai fazer uma atividade diferente. Com isso, eles vão ter que... vai ser uma colaboração. O trabalho de um depende do trabalho bem feito do outro, né? E também o respeito pelas diferentes contribuições, tá? Então, um vai precisar depender do outro mesmo. E aí, você falou, né? Eles têm os conflitos, eles mesmos resolvem os conflitos na linguagem deles ali. Dinâmicas de escuta e feedback. Realizar atividades que exijam que os alunos pratiquem escuta ativa e ofereçam um feedback, um retorno construtivo, né? Isso ajuda na regulação emocional e melhora as habilidades interpessoais. Então, o colega conta um problema relacionado, às vezes, pegando esse contexto de estudar, eu detesto estudar porque eu sinto isso e isso. Aí o outro vai e fala assim, mas eu estudo assim, você já experimentou estudar assim? E conta como que ele estuda. Você desenvolve a escuta, trabalha ali a resolução de problemas, um aprende com o outro, né, com a experiência do outro. Às vezes fala assim, nossa, eu nunca vi ninguém estudar desse jeito, funciona, e às vezes vai funcionar para ele, né? Isso em várias áreas também pode ser feito. Diálogos sobre autocontrole e empatia, sessões regulares para discutir emoções e autorregulação permitem que os alunos desenvolvam uma inteligência emocional. Então, aqui também, né, dependendo da disciplina, do espaço que tem, né, eles podem também falar das suas emoções, né? De repente, usar ali só o contexto escolar para não... sei lá, como é que questões familiares, não sei se, né, discutir isso em sala de aula, mas pelo menos as emoções envolvidas ali com o aprendizado, com os momentos da escola, né, o tédio, né, eu detesto, eu não gosto, eu tenho dificuldade de assistir aula e tal, e o ouvir e o outro dar opinião também, né, isso vai ajudar no autocontrole aí e na empatia. E, por fim, aqui, né, o desenvolvimento da autorreflexão, desenvolvimento pessoal, a prática de reflexões estruturadas sobre seu próprio aprendizado e experiências ajuda os adolescentes a desenvolver a consciência e o autoconhecimento. Então, estimular o diário reflexivo, propor que os alunos mantenham um diário de aprendizado, onde anotem suas reflexões sobre os desafios, metas, realizações, o que promove autoconhecimento. Mentoria entre pares, promover programas de mentoria em que os alunos mais experientes orientam os alunos mais jovens, ajudando-os a desenvolver empatia e reflexão sobre suas próprias trajetórias. Autoavaliações frequentes, introduzir autoavaliações periódicas para que os alunos reflitam sobre o seu próprio progresso, né? Isso pode ajudar no desenvolvimento da inteligência dele. É claro que se toma muito tempo, né? Mas dependendo, dá para fazer. Aí eu termino aqui os slides. Se alguém for assistir essa aula gravada, né, que trabalhe, às vezes o professor trabalha com ensino superior, eu não coloquei aqui, mas assim, a gente percebeu que da parte do estímulo da inteligência da criança para o adolescente, ficaram mais complexas as tarefas, né? No ensino superior, isso aí vai envolver, né, um estímulo do raciocínio lógico ali dentro da profissão que ele está se preparando, né, no curso superior, e pode muito envolver metodologias ativas, né? Hoje em dia, o MEC tem exigido dos cursos a reformulação. Lá na UFBA mesmo, o curso de enfermagem, por exemplo, passou por toda uma reformulação do projeto pedagógico, porque era tudo dividido em grades, por semestre, tais disciplinas. Agora, as disciplinas precisam conversar entre si, a forma que as aulas são dadas envolve muito metodologias ativas, isso já é uma exigência do MEC, o tanto que isso contribui para o desenvolvimento do profissional. Então, se alguém aqui tiver, né, trabalhar com esse público no nível superior, eu sugiro pesquisar sobre metodologias ativas, lembrar sempre também, né, dessa questão do sensorial nas aulas, dessa questão da prática, né, do desenvolver o raciocínio, né, ver aulas que não ficar muito no ensino superior, muito comum, né, aula expositiva, falar, cobrar conteúdo, aquele monte de informação, então, assim, variar bastante, né, nas aulas, isso vai ajudar bastante nesse desenvolvimento da inteligência também, já em jovens, né, já saíram da adolescência, já são jovens adultos. Então, é isso que eu tinha para compartilhar.
Gostaria de fazer mais algum comentário, Graciane? Você trabalha com esse público adolescente? Adolescente, não. Eu só trabalho, eu tenho alguns alunos ainda, que estão no 5º ano ainda, com 12, 13 anos, tem uns 2 de 14, né, que já se considera, mas ainda estou começando a adolescência. Mas é extremamente necessário. Infelizmente, algumas coisas que você colocou aí, a gente vê que, às vezes, assim, o professor até quer, na escola pública, né, colocar, mas às vezes os recursos, as demandas, a gente tem uma defasagem de aprendizagem muito grande, né? E às vezes o professor não consegue. Mas algumas coisas eu vejo assim que há um desperdício dessa capacidade que os alunos têm. Às vezes a gente subestima os adolescentes, né? De achar que eles não conseguem, e ainda muito preso dentro, como você colocou aí, né? O curso de enfermagem estava preso dentro de uma grade, e agora as disciplinas precisam conversar entre si. Isso é em todo o processo, né? As disciplinas precisam conversar entre si. E a partir do Fundamental 2, eu vejo que muitas vezes ficam como caixinhas fechadas, cada qual no seu mundo, e não há uma conversa entre si. Então fica muito difícil, às vezes, para os alunos fazerem essa relação, se não houver projetos que façam essa conversa, que levem eles a fazer essa conversa, né? Entre os saberes. Eu acho que isso é primordial. A gente faz muito isso no Fundamental 1 e com a educação infantil, né? A gente está sempre envolvendo os meninos às vezes me perguntam, porque eu trabalho com disciplinas específicas, eu trabalho com ciências, história e geografia, que foi estabelecido para a gente. Não tem como não trabalhar, inclusive o próprio livro de didática que a gente trabalha, ele pede para conversar entre as 3 disciplinas, né? Então, os períodos têm temas específicos, e aí eles conversam, né? O que eu falo em ciências, eu vou ver em geografia e eu vou ver lá em história. Então, a gente tem que fazer um trabalho interdisciplinar. Mas não deixa de envolver as outras disciplinas, como língua portuguesa, arte. Aí eles perguntam, você vai dar aula de matemática? Mas essa não é a sua disciplina. Eu falei, peraí, como é que a gente vai estudar aqui sem ver esse raciocínio lógico matemático? Vai estar aqui dentro. Vocês estão vendo que aí eu trago a outra disciplina para que eles compreendam que não está estanque, né? As coisas não estão separadas. Até dessa compreensão de que as inteligências, né, como a gente aprendeu com Gardner, que eram áreas separadas, mas elas conversam entre si. Então, achei muito bom Agora cortou sua voz. Vou esperar você voltar aqui. Oi. Voltou. Deu uma caída aí, né? Caiu. Pois é, achei muito interessante o que você trouxe, né? Dá para a gente realmente propor essas atividades dentro da sala de aula, pensando nessa inteligência, né? Nesse desenvolvimento dessa inteligência. Para esse módulo, eu tenho visto que eu fazendo um curso. Está cortando. Repete, por favor. Eu estou fazendo um curso, eu estava até comentando com a professora ontem, e só adultos, né? E aí são vários professores. E aí uma metodologia que ela utiliza para essa questão do estudo que você colocou aí, né? Para a gente estudar, para desenvolver as tarefas, a metodologia que ela ensina, nossa, eu achei fantástica. Aí eu falando com ela, nossa, como dessa forma como você coloca, a gente tem a motivação, a gente percebe que a gente cumpre a tarefa que você pediu, prazo estabelecido, você sabe que você tem que cumprir até aquele prazo, e torna mais fácil para a gente até a memorização do que você está pedindo. E a outra, ela fez toda a matéria com instrução explícita. Então, assim, a gente tinha que produzir um material, mas ela fazia com a gente a produção a construção do conceito, e depois a gente tinha que aplicar. Então, ela, ao mesmo tempo que a gente estava aprendendo, mas ela estava mostrando como que a gente deveria fazer em sala de aula. Aí eu achei bacana, assim, como a gente pode utilizar-se disso também com as crianças e com os adolescentes.
fazer o modelo e modelar junto com eles, fazer as simulações, né? Como tem aí algumas sugestões, de fazer essa simulação com eles. Eu falei assim, nossa, que bacana que tem essas metodologias. Mas a gente achando interessante também que cada professor, né, acaba trazendo a sua forma e a gente vai se adaptando e vendo assim, qual desses eu aprendo mais, eu me adaptei mais. Então, eu fiquei feliz com a metodologia, porque é um curso, mas nem todos fazem a mesma metodologia. Então, assim, ó, todo mundo vai usar a mesma metodologia. Então, eu achei interessante, comentei isso do curso que eu estou fazendo, que cada um vai se adaptando, né? Dentro daquilo que tem mais habilidade. Como que chama esse curso? É um curso de teologia que eu estou fazendo. Aí são vários eu fiquei com professores. vontade de assistir a aula. Aprender também. É um curso de teologia que eu faço. E aí cada professor tem a sua metodologia diferente, mas eu achei bacana que eles não seguem, não tem uma metodologia única, ó, todo mundo vai. Não, aí cada um trabalha a sua disciplina, mas com metodologias diferentes. E quanto mais você tem o sensorial, né, e você tem esse uso do corpo, da instrução explícita, mais dinâmica fica a aula do que só expositiva, né? Como você falou, só o explícito. Exato. Você tinha falado aí da questão, né, da escola pública, né? O artigo que eu selecionei para esse terceiro módulo, eu fiz até a atividade lá dos exercícios, né, para vocês fazerem, baseado nesse artigo. Ele trata justamente da aplicação da neuroeducação associada à vulnerabilidade, né, de crianças vulneráveis, nesse ambiente escolar mesmo, de serviço público, né? Achei bem interessante, é um artigo recente, de 2023. Então, depois você comenta lá o que você achou. Ótimo, viu? Hoje eu já vou colocar lá no grupo o material lá do módulo 3, tá? Ótimo. Parabéns, obrigada. Fiquei muito feliz de fazer o curso com você. E aí você já vai abrir outra turma, não é isso? Exato. Eu vou mandar vou mandar a divulgação lá no grupo, que aí vocês podem divulgar para outras escolas, né, para outros colegas. Isso. E, não sei, né, sugestão. Quem sabe você possa dividir com a gente, depois montar um outro curso com essa prática que você faz lá com o grupo, né? Essas metodologias que você usa lá com o grupo. Assim, não sei. A disciplina de neurobiologia, né, que eu ensino. Neurobiologia. Eu acho muito interessante. Eu acho assim, ajuda muito os professores. Eu trabalho muito eles como aluno, né? Aqui eu estou trabalhando o aspecto, mas acaba que tem assim, essa aula mesmo, por exemplo, que eu dei para você hoje, essa de inteligência, eu trabalho com eles. Só que eu modifiquei o final. O final eu acrescentei essa prática aqui, né? Como é que pode ser trabalhada a inteligência em sala de aula. Para eles não tem isso. Mas acaba que algumas coisas assim que eu já dei para vocês, eu dou para eles também, entendeu? Então, eu acho que talvez ficaria meio que. Eu poderia compartilhar, de repente, com vocês as atividades que eu passo para eles, né? Para eles estudarem. Porque a parte da neurobiologia acaba que vocês viram aqui também. Mas o portfólio deles, né? O material do portfólio, de repente eu compartilho com você lá. Pode te mandar. Tá, eu só para você agradeço. conhecer. Então tá bom, então eu vou encerrar a gravação aqui. Deixa eu parar a gravação.